E aí, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre mais uma das etapas importantes de qualquer modalidade de gestão, o planejamento. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou te dar um monte de dicas super tops sobre esse assunto. E eu ainda vou disponibilizar um modelo para download para que você possa baixar e usar na sua empresa ou na sua vida pessoal. A senha do arquivo vai estar aqui na tela quando eu for falar da ferramenta, tá joia? Mas antes, se inscreve aí no canal e já dá um like para sinalizar que você curtiu o tema e quer ver mais vídeos sobre esse assunto. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Muita gente acha que realizar um plano de ação é algo muito complexo e que depende de especialistas no assunto. Mas também tem gente que pensa que planejamento é perda de tempo e que não precisa planejar para ter resultados. Olha, as duas conclusões estão completamente equivocadas. Planejar nem é algo complexo e também não é algo desnecessário. O plano de ação é o caminho mais curto para a obtenção de resultados, para prever problemas na execução, para preparar contingências e correções de rota e principalmente para manter o foco e evitar que se desvie do caminho. Também é importante para orientar outras pessoas que eventualmente vão participar da execução, para fazer da melhor maneira e com o melhor custo, para definir as responsabilidades. Enfim, sem um planejamento, a gente fica ao Deus dará. A gente entra meio que no modo deixa a vida me levar, sabe? Para evitar isso, eu vou te ensinar como desenvolver planos de ações super eficientes para aplicar em sua vida pessoal e profissional. Te apresento aqui o 5W2H. O 5W2H tem esse nome por ser formado pelas iniciais de 5 palavras em inglês que se iniciam com a letra W e 2 palavras em inglês que iniciam com a letra H. Vamos conhecer essas palavras já na estrutura do plano de ações, bem aqui do lado, ó. Então vamos para o plano. A primeira coluna do plano de ação é o primeiro W, que é what, ou seja, o que. O que será feito? Quais são as etapas para a realização do seu planejamento? Quais são as etapas para tirar o seu plano do papel? Aqui na primeira coluna você vai descrever em cada linha do plano uma das etapas, tá? Uma das etapas. Não tem regras para a quantidade de etapas. O seu plano pode ser um plano simples, curto, ou pode ser um plano mais elaborado, mais complexo, com mais etapas, com mais ações a serem executadas. Não tem regra para isso, tá bom? A segunda coluna é a coluna do who, ou seja, quem. Quem é a pessoa responsável por aquela etapa do plano. Pessoal, aqui é muito importante definir realmente uma pessoa, um CPF. Quem é a pessoa física que vai responder por aquela etapa. Pode até ser que aquela etapa tenha que ser executada por várias pessoas, por uma equipe, por um grupo de pessoas. Mas é importantíssimo definir um responsável, uma pessoa que vai responder por aquela etapa, tá bom? A terceira coluna, o terceiro W, é o where, ou seja, onde aquela etapa vai ser executada, em que lugar, ou em que lugares, não é? Pode ser que a etapa seja executada em mais de um lugar. É importante descrever que lugar ou que lugares serão esses. A quarta etapa, o quarto pilar do plano é o when, que é também uma etapa, um pilar muito importante, que é a data, o prazo, quando. Não é? Quando que aquela etapa será executada ou finalizada. Não é? Aqui também é importante colocar uma data específica. Não vale colocar esse mês ou não vale colocar em 2020. É importante definir uma data que seja limite para a conclusão daquela etapa ou para a realização daquela etapa, tá bom? O quinto e último W é o why, ou seja, por quê? Por que aquela ação tem que ser feita? Por que aquela etapa é essencial para a realização do plano?
Aqui é bom descrever os motivos, né? Exatamente o que pede a coluna, né? Os porquês, para que quem esteja envolvido no planejamento possa entender os motivos pelos quais aquela etapa precisa ser bem desenvolvida. E aí vem o primeiro H, que é o how, ou seja, como. Como que aquela etapa precisa ser executada. Aqui você não precisa poupar detalhes, você pode detalhar o processo, né? De modo que uma pessoa que ainda não conhece o plano, lendo o seu plano de ação, ela vai entender o que precisa ser feito naquela etapa. E por fim, a última coluna, o último H, que é o how much. Ou seja, quanto vai custar a execução daquela etapa especificamente. Isso é importante para que você possa, no final do seu planejamento, definir o custo para tirar aquela ideia do papel. O quanto vai custar para executar aquele planejamento. E isso também é importante para definir várias outras coisas, né? Não só o custo, mas o tempo de retorno, por exemplo, se for o desenvolvimento de um produto, né? O custo de produção, enfim, isso é muito importante para que você possa fazer o orçamento do seu plano de ação. E se for, por exemplo, um plano pessoal também, né? Uma viagem para os Estados Unidos, esse campo vai te dar a real noção de quanto você investirá nesse projeto de viagem. Então essas são as etapas. Note que é um processo, o plano 5W2H é uma ferramenta muito simples, mas perceba também a importância de fazê-lo, né? A importância de acompanhar esse plano. Lembre, quando eu falei lá sobre o PDCA, nesse vídeo que está aqui em cima na tela, eu falei justamente que a etapa de planejamento é uma etapa extremamente importante porque ela prevê as contingências, né? Ela prevê tudo que será feito na execução, para que você possa fazer isso de uma forma mais rápida, assertiva e menos custosa, né? Mais eficiente. Então, não deixe de fazer, pegue a ferramenta que está aqui embaixo para download na descrição desse vídeo, faça o download e execute a partir de agora os seus planos de ação, utilizando esse conceito tão simples, mas tão eficiente, que é o conceito do 5W2H. Foi muito bom estar com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.